Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje, a gente vai explorar um espaço simplesmente fascinante da engenharia moderna, aquela ponte invisível que liga a nossa realidade física, que é totalmente contínua, aos cérebros dos computadores de hoje, que operam de um jeito isolado e, sabe, discreto. É uma jornada em tanto, onde sinais do mundo real viram pura matemática e, no fim das contas, fazem as máquinas ao nosso redor funcionarem com uma precisão absurda. Vamos lá! O grande dilema aqui é o seguinte: pensa nos sistemas analógicos tradicionais. Neles, a gente só tem sinais contínuos, fluindo perfeitamente ao longo do tempo. E a gente analisa tudo isso usando as boas e velhas equações diferenciais. Mas, quando a gente coloca um controlador digital embarcado no meio dessa história, o jogo muda. A gente passa a ter uma representação discreta, um sistema de dados amostrados. E aquelas ferramentas matemáticas clássicas, elas simplesmente quebram, paralisam. A gente precisa de uma abordagem totalmente nova para lidar com o controle digital. E o alicerce, o tijolo básico dessa nova abordagem são os sinais e sistemas discretos. Mas o que é um sinal discreto, afinal? Ele é definido apenas em momentos muito específicos. São instantes isolados que a gente chama na matemática de K vezes T, onde esse T é o período de amostragem. Pensa assim, é como se, em vez de assistir a um filme contínuo e fluido, a gente estivesse vendo uma sequência super rápida de fotografias, de recortes de tempo. Faz total sentido, né? Então, o nosso roteiro para entender isso tudo é bem direto. Primeiro, o mundo discreto. Depois a gente passa pela transformada Z, entende o hardware dos conversores, desvenda o teorema da amostragem e, por fim, conecta a teoria à prática escolhendo a taxa ideal. Ponto 1. O mundo discreto. Vamos ver que matemática é essa que ajuda a gente a sobreviver nesse novo ambiente. Lembra que eu falei que as equações diferenciais não funcionam mais aqui? Pois é, no lugar delas a gente usa a equação de diferenças. Ela é meio que a versão digital da coisa, calculando o que está acontecendo agora, o estado presente, mas olhando para os intervalos passados. Um exemplo clássico e super visual disso é a sequência de Fibonacci, onde o valor de agora é a soma dos dois anteriores. É exatamente essa lógica de recorrência que dita o ritmo da dinâmica dos sistemas no tempo discreto. Ponto 2. A transformada Z. É aqui que a mágica acontece para a gente conseguir analisar a fundo a estabilidade de sistemas discretos. E como é que a gente extrai uma função de transferência discreta a partir dessas equações? Bom, a citação diz: a transformada Z é obtida aplicando a transformada de Laplace a um sinal amostrado ou discreto. Traduzindo, ela é a nossa grande intérprete. Na engenharia clássica, a gente vive no plano S contínuo. Mas quando a gente aplica a Laplace num sinal que já foi amostrado e faz ali uma substituição esperta de variáveis, a gente dá um salto direto para o plano Z, que é discreto. É uma relação incrível entre o plano S e o plano Z. Aquela região de estabilidade que ficava lá no semiplano esquerdo de S é mapeada e jogada perfeitamente para dentro de um círculo unitário no plano Z. Aliás, é essa tradução que abre portas para usar métodos super rigorosos e matemáticos de avaliação, como o famoso critério de Jury. Agora, se falar em somatórios e progressões geométricas infinitas dá um frio na barriga, calma, não precisa se preocupar, na prática a engenharia usa atalhos. A gente se apoia em verdadeiros dicionários de tradução, como as tabelas padrão da transformada Z. Com elas na mão, ninguém precisa ficar resolvendo limites infinitos do zero toda vez. É só bater o olho no comportamento do sinal no tempo discreto, tipo um degrau ou uma curva exponencial, ir na tabela e achar a tradução direta para o plano Z. Facilita muito a vida na hora do projeto. Terceiro ponto do nosso roteiro: conversores. A hora de sair do papel e construir a verdadeira ponte para o mundo real. Porque, vamos ser sinceros, a matemática teórica é linda, mas a máquina precisa falar fisicamente com o ambiente, né? É aí que entra o hardware. Pensa num conversor digital para analógico, o famoso D/A. Ele pega aquele número digital e segura ele ali, estático, constante, até a próxima amostra chegar. Esse ato de segurar a informação é o que a gente chama de efeito Zero Order Hold, ou retentor de ordem zero. Ele cria aquela ondinha em formato de degraus que é vital para a representação discreta de sistemas com dados amostrados. Só que tem um detalhe. Os modelos mostram que segurar esse sinal introduz um atraso inevitável de processamento, de exatamente t sobre 2 segundos. E adivinha? Esse atraso reduz a margem de fase. Se a gente der bobeira e não compensar isso, um sistema que parecia perfeito na teoria pode simplesmente perder o controle e virar totalmente instável na prática. O que nos joga direto no nosso quarto tópico, o teorema da amostragem, ou com que rapidez a gente precisa operar essa ponte.
O grande vilão dessa história toda é saber a velocidade certa para tirar aquelas fotografias do mundo real. Olha que interessante essa confusão do aliasing. Se você amostra os dados muito devagar, uma frequência altíssima, super rápida, pode acabar cruzando exatamente os mesmos pontos de uma frequência bem mais lenta. Para o cérebro do computador, que só enxerga aqueles pontinhos isolados, as duas ondas parecem a mesma coisa, literalmente idênticas. E essa confusão de espectros é fatal. Ela destrói qualquer chance da gente recuperar a informação do sinal contínuo original. E para derrotar o aliasing, a gente usa a nossa regra de ouro, o teorema da amostragem de Shannon e Nyquist. Ele bate o martelo e diz o seguinte: a frequência de amostragem tem que ser, sem negociação, estritamente maior que o dobro da frequência máxima presente no sinal original. É uma fronteira matemática rígida. Só respeitando esse limite mínimo é que a gente garante que aquele sinal físico original vai ser reconstruído perfeitamente, sem distorcer nada. E chegamos ao nosso quinto e último ponto, a escolha do período de amostragem. A hora em que a teoria, inevitavelmente, encontra o bolso. Porque no mundo real da engenharia, a matemática maravilhosa colide de frente com os orçamentos do projeto, né? Teoricamente, para fugir dos atrasos e distorções, era só usar frequências de amostragem altíssimas. Problema resolvido. Mas os dados revelam outra coisa. Um conversor ultra rápido, na casa dos nanosegundos e com 14 bits de resolução, custa muito mais caro que um componente básico de 8 bits. Imagina multiplicar isso numa linha de produção com milhares de peças. A diferença de preço é um divisor de águas que pode simplesmente inviabilizar o produto inteiro. O que nos leva a uma questão super prática, o grande X da questão. Como, afinal, tomar essa decisão? Qual é a frequência de amostragem ideal que garante a estabilidade e o desempenho da máquina sem estourar completamente o limite de custos do hardware? Felizmente, a prática industrial traz 3 regras de ouro, 3 casos heurísticos, que são baseados na largura de banda da malha fechada. Funciona assim. Caso 1. Se tem orçamento sobrando e dá para bancar uma taxa super rápida, tipo mais de 30 vezes a largura de banda, maravilha. Você projeta tudo como se fosse analógico e só emula no digital. A perda de desempenho é quase zero. Caso 2. A taxa fica ali no meio termo, entre 10 e 30 vezes. Aqui o jogo aperta um pouco, e a simulação para checar o impacto daquele atraso vira obrigatória. E o caso 3, que usa taxas baixinhas, entre 2 e 10 vezes. É de longe a opção mais barata para o hardware, mas o preço vem no esforço humano. Exige que você trabalhe puramente no complexo domínio discreto desde o dia 1, calculando rigorosamente cada margem milimétrica para não perder o controle do sistema. No fim das contas, projetar controladores digitais vai muito além de resolver limites ou ficar calculando somatórios infinitos. É um balé muito delicado. De um lado, a perfeição teórica da função de transferência discreta e da transformada Z. Do outro, a cruel realidade do orçamento financeiro do hardware físico. Qual desses lados deve pesar mais quando a gente decide automatizar a nossa realidade? Fica aí essa provocação para refletir. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa análise e até o nosso próximo estudo.